Já estive aqui algumas vezes, já estive com vocês em alguns eventos de carnaval, que foram muito legais, sempre saí daqui muito abençoado pelo Senhor e muito feliz de ter um tempo com toda a liderança. Obrigado Daniel, obrigado a todos os pastores dessa casa. Pode aplaudir ao Senhor pelos pastores dessa casa. Glória a Deus. Vamos lá, vamos para a nossa última ministração dessa conferência. Estou saindo daqui muito abençoado. Vocês puderam conhecer um pouquinho da nossa família, né? Da família de Zascope, a Val, os Bravos ministrando aqui. E eu queria terminar esse tempo nosso aqui ministrando uma palavra que tem queimado muito no nosso coração e tem nos dado uma direção para aquilo que a gente está fazendo lá na família de Zascope. Há um tempo atrás, nós sentimos o Senhor nos confrontando, há uns 2 anos atrás. E esse confronto era mais ou menos assim: vocês estão se movendo, tentando responder uma pergunta que é importante, mas não é a pergunta mais importante. Nós, como igreja, estávamos tentando responder a uma pergunta mais ou menos assim: como é que faz para as pessoas virem para a igreja? Como é que faz para as pessoas gostarem da igreja? Como é que faz para as pessoas permanecerem na igreja? E apesar de serem perguntas importantes, a gente sentiu o Senhor nos confrontando. Essa não é a pergunta mais importante. A pergunta mais importante não é como é que faz para as pessoas virem para a igreja. A pergunta mais importante é como é que faz para Deus vir para cá. Como é que faz para Deus gostar do que a gente está fazendo? E como é que faz para Ele permanecer? O que o Senhor estava nos confrontando era: não adianta você fazer a loucura de convidar Brasília para vir para um lugar se Deus não aparecer nesse lugar. Porque se as pessoas vierem, elas vão vir com todas as suas demandas, com todas as suas dificuldades, mas só tem um que pode verdadeiramente transformar essas pessoas: é o Senhor. Então a pergunta é: como é que faz para construir um lugar para a presença de Deus? E eu queria falar com vocês sobre isso, sobre a presença de Deus, para a gente terminar esse nosso tempo aqui. Gente, a presença de Deus é o tema central da Bíblia. Tem um termo, né, mais ou menos do que a Dani falou com a gente, é a presença relacional de Deus. Ela disse a imanência, né? Quando a gente fala Deus, da presença de Deus, a gente pode falar Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares e nós estamos em Deus, nele nós existimos, nele nós nos movemos, nele nós vivemos. Então sim, Deus está em todo lugar. Então às vezes a gente fala, vamos entrar na presença de Deus, mas nós já estamos na presença de Deus. Quem não estiver na presença de Deus já morreu, né? Porque sem Ele nós estaríamos mortos. Mas a Bíblia vai falar o tempo inteiro sobre uma presença manifesta de Deus. A Bíblia vai começar em Gênesis, no capítulo de número 1, com a criação. No 6º dia ele cria o homem, e no capítulo número 2 ele detalha como é que foi a criação desse ambiente onde o homem iria viver, que é o jardim no Éden. E você vai ter uma informação muito interessante no capítulo número 3, que todos os dias, na viração do dia, quem que descia no jardim? Deus. E a leitura, quando você faz, é que o homem e a mulher eles ouviram os passos de Deus no jardim. O que eles ouviram? Ou seja, entenda uma coisa, gente, eles não sentiram a energia de Deus no jardim. Eles não tiveram arrepio porque um espírito passou. Não, eles ouviram os passos de Deus, ou seja, a presença de Deus estava naquele jardim, e estava naquele jardim todos os dias com aquele casal. Quem está entendendo? Então esse Deus que criou todas as coisas, Ele tem prazer em se manifestar, e Ele tem prazer de vir com a presença dEle para ter um relacionamento com a gente.
É sobre isso a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Um Deus que se faz presente na nossa vida. Quando você continua lendo, você vê que Deus aparecia no jardim, e aí quando o homem peca, eles são expulsos desse ambiente da presença de Deus. E aí você tem essa informação, que é o seguinte: ei, tem essa árvore no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não é para comer dessa árvore. E no dia em que vocês comerem, ou seja, no dia em que vocês pecarem, vocês vai acontecer o que, gente? Morrer. E aí no capítulo 3, eles vão lá, eles comem e eles não caem mortos. A impressão que dava quando você vê a ordem quando ela der a mordida, quando ele der a mordida, eles vão cair no chão, mortos. Mas o que acontece quando eles comem? Eles são separados desse local da presença de Deus. Ou seja, o que a Bíblia está nos falando é que estar vivo para Deus é estar diante da presença dEle. Então, se você está fora da presença de Deus, diante da palavra de Deus, você está morto. Então, nós temos aqui hoje alguns zumbis que a gente vê se movimentando. Eles até andam por aí assim, ó. Mas diante de Deus e da palavra, essas pessoas estão mortas em seus pecados e delitos. E quem é que está vivo? Aqueles que hoje estão diante de Deus e da sua presença. E aí você continua lendo, e Deus vai chamar um homem, por exemplo, chamado Abraão. Gênesis capítulo número 12, ele chama Abraão e diz: Abraão, através da sua família, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Ele escolhe esse homem, e agora, qual é a promessa a esse homem? O que você precisa compreender hoje aqui, é que a promessa a Abraão, por que ele é um homem abençoado? Porque a promessa para Abraão eu estarei com você. O que ele estava dizendo, Abraão? Você vai ser um homem abençoado, sabe por quê? Porque você vai ter a minha presença. Eu vou com você. Quando você lê em Gênesis os encontros que Abraão tinha com Deus, alguns deles, Abraão teve uma visão, mas a maioria das vezes, Deus aparecia para Abraão. Na ocasião, quando Deus anuncia para Abraão que Isaac vai nascer, a Bíblia diz que Abraão vê 3 homens vindo, e Abraão prepara uma refeição, ele senta e come com Deus. Quem está entendendo, gente? Você está entendendo que ele não sentiu um arrepio? Você está entendendo que não foi a visita de uma energia? Que Deus estava presente diante de Abraão. E tem uma cena linda, porque Deus está indo, né? É o anjo do Senhor, letra maiúscula, é Jesus ali pré-encarnado, ele está indo para destruir Sodoma e Gomorra, e de repente ele para e fala: eu vou esconder meu plano do meu amigo Abraão. Ele volta e conta o plano para Abraão, e Abraão fica ali negociando com Deus, dizendo: não, mas se tiver 100 lá, você vai destruir. Não, mas se tiver 50, você vai destruir. Não, mas se tiver 30, você vai destruir. E ele fica ali nessa conversa com Deus. Você tem que entender, era a presença manifesta de Deus diante daquele homem. E aí ele continua. Com Isaac é a mesma coisa, é uma promessa. Assim como eu prometi ao seu pai Abraão, eu estarei com você durante toda a sua vida. É a mesma coisa com Jacó. Meu amado, já parou para pensar que Jacó, naquele vale, lutou com Deus? E de novo, gente, nós precisamos parar de ler a Bíblia dessa forma figurada. Não, ele teve um embate espiritual com Deus. Não, ele lutou com Deus, é o que está escrito lá. Ou seja, nós temos um homem na Bíblia que deu um soco em Deus, que tentou provavelmente dar um mata-leão em Deus, que tentou torcer o braço de Deus. A Bíblia diz que ele durante algumas horas lutou com Deus, e não consegue ali logicamente prevalecer, e Deus está para ir embora. Olha o que diz, ele agarra Deus.
E ele diz: não, você não vai enquanto você não me abençoar. E aí você conhece, ele pergunta: qual que é o seu nome? Ele diz: Jacó. Ele diz: então você não vai mais chamar Jacó, você vai a partir de agora chamar Israel. E ele troca o nome dele. Mas do que nós estamos vendo? A presença de Deus naquele lugar. Porque é sobre isso a Bíblia. É sobre um Deus que deseja se manifestar a sua criação e se relacionar com a sua criação. E aí você vê a história de José e a família de Jacó indo para o Egito, e lá eles se multiplicando, e eles se tornando escravos. Aí a gente entra em Êxodo. Sobre o que é Êxodo? Êxodo, a palavra Êxodo significa saída, e agora eles chamam um homem chamado Moisés. E em Êxodo capítulo número 3, a presença de Deus se manifesta em uma árvore. Uma árvore começa a pegar fogo. É a sarça ardente, e ela está pegando fogo, e Moisés começa a ouvir uma voz, ele se aproxima, e é uma voz fala do meio da árvore: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o solo que você está pisando é santo. O que fazia daquele solo santo, gente? A presença de Deus naquela árvore. Ele tira a sandália, e ele começa ali uma conversa com Deus, e Deus, não é uma visão, não é uma energia, Deus se manifesta diante dele e fala: Moisés, eu quero que você vá ao Egito, porque eu estou ouvindo o clamor do povo, eu estou ouvindo o sofrimento dele, eu estou vendo toda a injustiça. Ei, Moisés, vai lá, e eu quero que você liberte o povo. E é muito interessante o chamado de Moisés, porque tem muito a ver com o nosso chamado, porque Moisés faz exatamente o que muitos de nós fazem, mas Deus... E aí começa a dar um monte de desculpa, sim ou não? Deus. E Moisés diz: eu tenho dificuldade de falar. Não sei se ele era gago, não sei o que era. Eu tenho dificuldade de falar, eu não vou conseguir, eles não vão me ouvir. Faz muitos anos, faz 40 anos que eu não vou para lá, eu não vai conseguir e tal. E Deus tem que parar Moisés e falar: Moisés, você não entendeu. Você não entendeu, Moisés. Você acha que o cumprimento dessa missão está dependendo da sua habilidade? Você acha que o cumprimento dessa missão depende da sua oratória, Moisés? Não, Moisés, você não entendeu. Eu vou com você. O que você precisa, Moisés, não é de currículo, não é de diploma, não é de oratória, não é de 200 anos de teologia. O que você precisa, Moisés, para cumprir a missão, é a minha presença com você. Então assim, deixa eu te ensinar a pergunta mais importante da vida de um homem. É Deus estar com a gente? É Deus estar nesse negócio? Você tem a presença de Deus com você nisso que você está fazendo? Porque não importa quão preparado você é, ou quão despreparado você é, o que importa é, você está em obediência ao Senhor, e Deus te prometeu que está entrando com você nisso daí. Quem está entendendo? A presença de Deus. E aí você conhece, Moisés vai, e Deus se manifesta, e através das 10 pragas, humilhando cada um dos deuses do Egito, e a última é o anjo do Senhor passa, e todos os primogênitos são mortos, e aí o povo é liberto, eles saem do Egito, e eles estão diante do Mar Vermelho, e Deus abre o mar, e eles passam no meio do mar, no seco, uma parede de água de um lado, parede de água do outro, e eles estão agora libertos, a caminho da terra prometida, que Deus havia prometido. E a Bíblia diz que a presença de Deus acompanhava eles. Êxodo 19, acontece, é um dos textos mais importantes da Bíblia, Êxodo 19, por quê? Porque Deus diz: ei, consagre o povo, e ao terceiro dia, leve o povo para a montanha, o Monte Sinai. Por quê? Porque eu vou descer em uma montanha. Está entendendo, gente? Que Deus desceu em uma montanha no Oriente Médio.
para se manifestar a uma nação. Eles não tiveram uma visão, eles não tiveram um sonho coletivo, eles não tiveram uma sensação. Deus desceu com a presença dele em uma montanha. E aí um pouco do que a gente viu que acontece na sala do trono começou a acontecer numa montanha, porque tinha fogo, tinha terremoto e tinha relâmpago, tinha tudo aquilo acontecendo numa montanha, e a voz de Deus, como a voz de muitas águas, de muitas trombetas, falando no meio daquela montanha. E Deus começa a falar os 10 mandamentos, para que todo o povo ouvisse a voz dele. A presença de Deus. E aí Deus convida Moisés para cima daquela montanha, e Moisés vai, e ele vai passar 40 dias lá em cima. E Deus entrega algo para Moisés. Fala: Moisés, eu vou deixar você ver um negócio. Eu vou deixar você ver um tabernáculo que tem aqui nos céus, e eu quero que você construa esse mesmo formato de tabernáculo. Quero que você construa no meio do acampamento. E Moisés recebe a planta do tabernáculo. E aí a Bíblia vai dizer em Êxodo 40, quando eles terminam de construir a planta do tabernáculo, o que acontece? Vamos olhar, Êxodo 40, olha comigo aí. É o último capítulo, os últimos versículos de Êxodo. Êxodo 40. Êxodo 40, verso 34. Diz assim, ó. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Presta atenção nisso. Presta atenção na frase que eu vou falar para vocês. Deus se mudou para uma tenda no meio do deserto, e um povo estava acampado ao redor da presença de Deus. Está entendendo? Está entendendo o que está dizendo aqui? Que Moisés não conseguia entrar num lugar físico, porque tinha uma presença lá que impedia ele fisicamente de entrar, porque estava cheia a tenda da glória de Deus. Que Deus pegou suas malas, saiu do céu e desceu para uma tenda, e a presença dele estava no meio do povo. E é por isso que a gente entra em um livro chamado Levíticos, é por isso que a gente entra em um livro chamado Números, que a gente chama de assassinos de plano de leitura anual. A gente vai bem em Gênesis, histórias incríveis. Êxodo, maravilhoso, mas quando chega esse bendito Levíticos, e eles começam a falar de menstruação, misturada com mofo, misturado com lepra, e misturado com vestes sacerdotais, e com medida de tabernáculo. Por quê? Por que esse monte de lei? Por que leis tão específicas sobre alimentação, sobre limpeza, sobre higiene, sobre, como eu disse, mofo? Você tem que entender o que é Levíticos e Números, gente. É um livro de sobrevivência, de como viver com Deus sendo seu vizinho. Porque a glória de Deus é algo maravilhoso, a presença de Deus é algo maravilhoso, mas é extremamente perigosa. Você está entendendo que tinha um povo que acordava e olhava para o meio do acampamento, e eles falavam: está vendo aquela tenda ali? Sabe quem mora ali? Deus. Como é que vive com a presença de Deus no nosso meio?
Era ele dizendo: ei, eu vou dar um negócio para vocês que é maravilhoso, mas é extremamente perigoso, a minha presença. E vocês vão ter que se santificar se vocês querem a minha presença no meio de vocês. E aí não diz respeito só como que a gente deve fazer o culto de domingo, não, diz respeito a como que a gente tem que comer, como que a gente tem que beber, como que a gente tem que vestir, como que a gente tem que tratar cada aspecto da nossa vida, como que a gente trata um ao outro, diz respeito a divórcio, a casamento, a criação de filhos. Por quê? Porque é a presença de Deus que estava naquele lugar. Quando chega em Deuteronômio, é a mesma coisa, mas agora Deus começa a falar para eles: olha, vocês vão se mudar para uma terra fixa, vocês vão entrar na terra, e aí, quando vocês entrarem na terra, eu quero que vocês se comportem dessa forma, porque eu escolhi um lugar específico para derramar a minha presença, que é em Jerusalém, em um monte específico, num lugar específico. Por quê? Porque é a vontade dele, é a presença dele, e é por isso que tem guerra por aquele pedaço de terra até hoje. Porque ele escolheu uma terra, ele escolheu um lugar, na sua soberana vontade. E aí a gente chega em Josué. Você está reparando que nós vamos olhar a Bíblia inteira, né, gente? Espero que você esteja com tempo aí. Mas nós já estamos em Josué, que é o 6º livro dos 66. E Josué agora, Moisés morreu, Josué é o sucessor e ele vai entrar com o povo na terra prometida. E esse texto é muito lindo. Olha só o que diz. Vamos ler Josué 1:1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde pisarem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Presta atenção nisso. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Por quê? Porque Josué era top? Não. Por causa da faculdade que ele fez? Por causa da conta bancária dele? Por causa do tanto de músculo que ele desenvolveu? Não. Porque assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Não existe nada mais importante do que a presença de Deus em nossas vidas. Deus está com você. Deus está com você. E Josué então vai agora debaixo dessa promessa: seja forte e corajoso. Agora ele vai conduzir o povo para entrar na terra prometida, e eles entram na terra prometida. E aí entra então o período dos juízes. E qual era a proposta de Deus para Israel? Eu serei o rei de vocês, eu vou governar a nação de vocês. Assim como acontecia no deserto, é a minha presença que vai governar. Quando eu paro, vocês param, quando eu me movo, vocês se movem. Mas de repente, Israel, ao entrar na bênção do Senhor, começam a se esquecer daquele que conduziu eles até aquele lugar. Eles começam a se esquecer da presença de Deus. Esse é o perigo de entrar no lugar que mana leite e mel. Eles entram nesse lugar e agora você entra no período dos juízes, que Deus vai levantando homens, mulheres, para dizer ao povo: ei, voltem para a presença de Deus. Deus está julgando a nação. Por quê? Porque vocês abandonaram a presença de Deus, porque vocês estão colocando outras coisas no lugar da presença.
E o povo se arrependia e voltava, e logo cada um fazia o que tinha vontade, e o povo se perdia novamente, e o povo era dominado novamente, e Deus levantava outro juiz para julgar o povo e para trazer o povo de volta. Então você vai vendo vários juízes, como Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, que é um famoso. Mas deixa eu te mostrar um texto aqui, que é terrível. O mais famoso dos juízes, Sansão. Abre aí sua Bíblia comigo. É em Juízes 16. Sansão. Sansão você conhece? O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Você tem criança, você sabe do que eu estou dizendo. Abre aí comigo, Juízes 16. Ele se encanta com uma mulher chamada Dalila. E aí, ela fica perguntando qual é o segredo dele. Ele tem um voto de nazireado, um voto com o Senhor, de não cortar o cabelo, de não tocar em nada morto, de não beber vinho. Ele vai quebrando cada um desses. E aí Dalila começa a pressionar ele, perguntar qual que é o seu segredo. E uma hora ele conta qual é o segredo dele, o cabelo. E aí diz assim no verso 20, olha isso aqui, gente. Que esse texto gere profundo temor no nosso coração hoje. Juízes 16, verso 20. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Esse texto é triste. Eu vou de novo como antes, fazer algo na minha força, mas não sabia que tudo que ele já tinha feito até ali, não era por causa da força dele, mas por causa da presença de Deus na vida dele, e Deus o havia deixado. Se tem algo, meu amado, que eu e você não podemos perder de jeito nenhum, é a presença de Deus. Faça tudo, perca tudo, deixe tudo, abandone tudo, mude tudo que tiver que mudar, mas não perca a presença de Deus na sua vida. E aí a gente continua. Você tem o livro de Ruth. O livro de Ruth é maravilhoso, porque é exatamente a mesma coisa. É Ruth dizendo para a sua sogra: eu não vou te deixar. Por quê? Porque ela discerniu qual era o lugar da presença. O livro de Ruth é exatamente essa história ilustrando isso. Por causa de necessidade, Ruth e o seu marido e os seus filhos saem do lugar da presença. E o que acontece quando eles saem do lugar da presença? O marido dela morre, os filhos dela morrem. E o livro de Ruth é esse caminho de volta ao lugar da presença. Eles acharam: não, lá tem mais pão, mas do que adianta ter onde tem mais pão, mas não tem a presença? Ah não, a porta que está se abrindo, lá é mais próspero, mas do que adianta ir para onde é mais próspero aos olhos do mundo, mas não tem a presença de Deus naquele lugar? Então isso aqui é o caminho de volta. É Noemi dizendo: eu me arrependo, fazendo o caminho de volta. E Ruth falando: eu vou com você, o seu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. E aí você entra em 1 Samuel, e Samuel é muito lindo, né? Porque você tem o nascimento de Samuel. Ana era estéril e ela vai ao templo e ela sofria bullying, né? Sofria bullying da outra esposa que gerava muitos filhos e tal, e ela está lá clamando, pedindo a Deus um filho, e ela faz uma promessa: se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar ele ao Senhor. E a Val estava até dizendo isso, que doideira, né? Ela ter o filho e com 3 anos levar ele para morar com o sacerdote. E ele vai morar
com o sacerdote Eli, e agora ele está ali 3 anos trabalhando no templo, trabalhando na tenda. E aí de repente o que acontece? Esse menino, a Bíblia diz que ele estava na entrada do Santo dos Santos. Olha onde Samuel dormia. Na entrada do lugar da presença de Deus. Ele era responsável de manter a chama acesa, para que a chama não se apagasse. E um dia, ali deitado à entrada do Santo dos Santos, ele ouve: Samuel. Ele acha que é Eli, ele corre lá e de novo ele ouve Samuel e Samuel. E Eli fala, discernindo que era Deus falando com ele, ele diz assim: a próxima vez fala que o teu servo ouve. E então Deus começa a falar com esse menino chamado Samuel. E aí Samuel é um grande profeta e uma das principais coisas que ele faz, ele é responsável de escolher o próximo rei de Israel. O povo rejeita a Deus e diz: nós queremos um rei igual às outras nações. E aí primeiro vem Saul, mas Saul abandona a presença de Deus e decide fazer as coisas do jeito dele. Então Deus escolhe um outro menino chamado Davi. E Davi se torna o rei de Israel depois de muita perseguição e depois de dominar Jerusalém. Qual é a primeira coisa que Davi faz? Quem lembra? Ele manda trazer a arca da presença de Deus. Por que é esse homem segundo o coração de Deus? Simples, porque era um homem fascinado pela presença de Deus. O que Davi sacou, gente? Ele sacou: ei, eu não vou ser o rei de Israel, Deus vai ser o rei de Israel, eu só vou ser o auxiliar. Não sou eu que vou governar Israel, Deus vai governar Israel. A primeira coisa que ele faz, ele manda buscar a arca, a presença de Deus. E aí a Bíblia diz que eles foram lá, ele preparou os cavalos, ele preparou os melhores cavalos, os melhores carros, né, que são carroças, e o do melhor, gente, se fosse hoje assim, umas carroças da BMW, assim, para buscar a presença, porque a presença merece, sim ou não? O melhor, sim ou não? Mas não funcionou. Eles colocaram em cima das carroças, eles estão trazendo, e a presença, uma das rodas lá tropeça, e aí vai cair a arca, e Uzá põe a mão, e na hora que ele põe a mão para segurar, olha a boa intenção, ele cai morto, provavelmente fulminado pela presença de Deus. Já pensou nessa cena? E Davi, ele se ira, Davi fica chateado. Por quê? Porque olha eu aqui cheio de boa intenção, querendo ter novas ideias de como trazer a presença, mas como nós ouvimos hoje aqui do Fábio, Deus não quer novas ideias, Deus quer obediência. Tinha um jeito certo de trazer a presença dele, e não era com estrutura, era no ombro de levitas que devia ser levado. Era no ombro de homens e mulheres, de pessoas consagradas que a presença vem, não de tijolos ou de estruturas muito bem feitas. Não é isso que Deus precisa de nós. Deus quer pedras vivas, unidas, para se tornarem santuário do Senhor e trazerem a presença de Deus. E aí, quando Davi vê Uzá morto, você imagina, está trazendo a arca, alguém põe a mão e cai morto. O nível de temor que tomou conta de todo mundo, porque aquilo ali era extremamente perigoso, radioativo. Só que mata. E Davi, legalzão, olha para um cara e fala: ô Obed, meu amigo, tá vendo aquele negócio que acabou de matar um cara? Leva para sua casa. Você imagina. E Obed-Edom leva a arca para a casa dele. Agora deixa eu pensar um negócio com vocês. O que você faria se de repente a presença de Deus estivesse dentro da sua casa? Eu imagino que Obed teve que reunir a esposa e os filhos e falar e ter alguns combinados. Fala: gente,
Eu sei que de vez em quando a gente dá uma brigada aqui, levanta a voz, mas vamos tentar dar uma segurada? Porque no outro cômodo está a presença de Deus. Eu sei que de vez em quando a gente assiste uns negócios aqui que não deveria assistir, mas vamos dar uma filtrada no que a gente vai assistir. Mas por que, meu bem? A presença está aí. Talvez quando ele acordou meio irritado, ele foi levantar a voz, o que ele lembrou? Que estava morando na casa dele a presença de Deus. Eu fico imaginando como é que ele começou a tratar os filhos. Oh, meus amores, preciosos do Senhor, vem jantar. Eu acredito que o tom de voz mudou, o casamento mudou, os filhos mudaram, tudo começou a mudar, tanto que foram falar para Davi: ei, Obed-edom e a sua casa está prosperando, porque a presença de Deus está lá dentro. Agora deixa eu te falar uma coisa, se você tentou imaginar a presença de Deus na sua casa, você está bem longe da revelação das Escrituras, porque a presença de Deus já está na sua casa. Como é que você consegue ouvir as músicas que você ouve com a presença de Deus lá? Como é que você consegue tratar a sua esposa do jeito que você trata com a presença de Deus lá? Às vezes quando casado, deixa eu abrir um parênteses aqui, a gente esquece, porque a gente ama dizer Deus é pai. Mas se Deus é pai seu e Deus é pai da Val, Deus também é sogro. Então quando você trata mal essa pessoa, você está tratando mal a filha de Deus. Você está desprezando, tratando mal o filho de Deus. A casa de Obed-edom é afetada pela presença de Deus. E Davi então manda os levitas irem então e trazerem a presença de Deus no ombro. Eles vão, cada 6 passos eles sacrificavam, ele leva a presença de Deus para Israel. E aí agora ele monta um tabernáculo e ele gasta, gente, fizeram um cálculo que ele gasta bilhões de reais para pagar pessoas, sacerdotes, para estarem 24 horas por dia, 7 dias da semana, ao redor da presença de Deus, com adoração, com orações, com incenso, diante da presença de Deus. E Davi, meus amados, ganhou todas as guerras que ele entrou, enquanto ele carregava a presença de Deus. Gente, pensa comigo, todo rei pegava o seu dinheiro e comprava mais armas, treinava mais soldados, preparava mais estratégias. Aí teve um rei que teve uma ideia: não, vamos pegar o nosso dinheiro e pagar músico. Você viu quão fraquinhos os músicos são? Você levaria uns músicos assim para a guerra, para o Afeganistão assim? A gente chegava aqui para o baixista e falava: ó, quero te contratar para a gente ir para o Afeganistão. E no meio da batalha você começa. Beleza? Aí você da guitarra começa, o baterista começa. E foi o que Davi fez. Ele pagou esses homens para ficarem ministrando a presença de Deus. E sabe o que ele fazia na guerra? Levava a arca. E ele vencia todas as batalhas que eles entravam. Por quê? Porque ele entendeu: o que eu preciso não é de um exército forte, eu preciso da presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: se vocês querem mudar uma cidade como Brasília, faz uma coisa: atrai a presença de Deus para esse lugar, e você vai ver as guerras que a gente vai começar a ganhar nessa região. A presença de Deus. E aí tem um texto terrível, né? Que é quando Davi, ele comete adultério. Abre comigo aí em 1 Samuel. Não é 1 Samuel, peraí, deixa eu achar aqui. É 2 Samuel. Capítulo número 11. 2 Samuel, capítulo número 11. Que diz assim, olha:
na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe que é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da menstruação, e depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. E aí o que Davi faz? Mandou vir o marido dela. E ele pensou nessa estratégia: vou mandar vir o marido dela, né, que estava na guerra, ele vai vir, vai se deitar com ela, e aí quando nascer, vai achar que é de quem o filho? Do marido dela, e eu vou ficar de boa. Então ele manda vir Urias, que era o marido dela. E Urias chegou, e Davi perguntou-lhe como estavam Joabe, os soldados, como estava indo a guerra, e ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio, e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu, presta atenção: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer e beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida, ó rei, que não farei uma coisa dessas. Eu sempre olhei para esse texto e falei: meu Deus, olha o tamanho da fidelidade desse homem ao rei que estava apunhalando ele pelas costas. Mas eu nunca tinha reparado em um detalhe. Olha isso, que diz aqui, no verso de número 11. Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. Uma pergunta: aonde estava a arca do Senhor? Na guerra. A arca do Senhor estava em uma tenda no meio da guerra. E aonde estava Davi? No palácio. Gente, presta atenção no que eu vou te falar. De repente, uma tenda no meio da guerra era mais seguro do que um quarto no palácio. Por quê? Porque a presença de Deus estava lá. Davi fez a loucura de enviar a presença de Deus para um lugar e ficar em outro. E foi o início da ruína de Davi. Aonde é mais seguro? No palácio, rodeado de muitos soldados, ou numa tenda no meio da guerra? A resposta é simples: aonde a presença de Deus está. Que eu e você escolha nesse dia estar aonde a presença de Deus está. Se o Senhor estiver no topo de uma montanha, eu quero estar lá. Mas se o Senhor estiver no fundo de um vale, eu quero estar lá. Se o Senhor estiver no meio de uma guerra, eu quero estar lá. Se for pastos verdejantes, eu estarei lá. Mas se for no vale da sombra da morte, o que importa é que o Senhor está comigo e eu não temerei mal algum. Porque o que importa para a gente é a presença de Deus. A presença de Deus. E aí, você tem Salomão depois assumindo, Davi preparando tudo para que ele construísse um lugar para a presença. Era uma obsessão para Davi. Não é possível eu morar num palácio e a presença de Deus numa tenda. Eu quero construir um lugar para a presença de Deus. E aí Salomão constrói o templo, e você tem a dedicação do templo, e de repente a presença de Deus, assim como lá no tabernáculo, a presença de Deus vem sobre aquele templo e enche também aquele templo, e a fumaça está ali, tem fogo, e eles consagram aquele lugar ao Senhor, e Deus se muda para o meio de Israel novamente. Israel abandona o Senhor.
Israel abandona a presença de Deus. Israel coloca outras prioridades na frente da presença de Deus, o que a gente chama de idolatria. Eles começam a confiar em outras coisas. Na época tinha Baal, na época tinha esses deuses. Hoje é o dinheiro, é o poder, é a fama, é o sexo, são as pessoas, e a gente vai colocando outras coisas na frente de Deus. E então Israel é levado cativo, é dominado por outras nações, o templo é destruído. E a gente entra nesse período de Neemias, de Esdras, aonde eles fazem um retorno para reconstruir um lugar para a presença de Deus. E eles reconstroem o templo. Mas é interessante que ao reconstruir o templo, um grupo estava chorando, os mais velhos, que haviam visto o templo de Salomão. E por que choravam, gente? Porque quando eles terminaram, não foi confirmado com fogo. E a presença de Deus na sarça, a presença de Deus no Monte Sinai desceu com fogo, a presença de Deus no tabernáculo desceu com fogo, e a presença de Deus no templo desceu com fogo. Mas quando eles constroem ali, não é confirmado com fogo. E eles entenderam, isso aqui é só temporário. Deus não está vindo habitar nisso daqui. E qual é a próxima vez que a gente tem o fogo descendo? Em Atos capítulo de número 2. 120 homens estão em um aposento alto, e eles estão ali orando, eles estão buscando. Na época do Pentecoste, de repente, fogo começa a descer sobre a cabeça deles, e aquilo ali era uma confirmação: Deus escolheu um novo templo. Mas esse templo não é feito por mãos humanas, mas é feito por pedras vivas que Ele está talhando. E quando essas pedras vivas estão juntas, Ele vem com a presença dEle naquele lugar, a igreja. Quando você lê, como eu disse, em toda a Bíblia, é uma ênfase sobre a presença de Deus. Mas o ápice disso é quando a gente chega em João, capítulo número 1, verso número 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Como a Dani disse, o Criador simplesmente entra na sua criação para manifestar a sua presença. Quem é Jesus? Deus. Deus encarnado. O anjo disse a Maria: e nós chamaremos ele de Emanuel. O que significa Emanuel, gente? Deus conosco. Jesus é Deus andando entre nós. João vai dizer em sua primeira carta: aquele que nós vimos, que os nossos ouvidos ouviram, aquele que nós apalpamos, dele nós estamos testemunhando a vocês. Deus andou entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória do unigênito, o verbo encarnado. Aquele que disse: haja luz, estava andando entre nós. Aquele que conta as estrelas e as chama pelo nome, estava andando entre nós. Quem aqui assistiu algum episódio do The Chosen? Quem assistiu? Olha aí, que audiência do The Chosen aqui. Gente, quando você vê ali os discípulos andando com Jesus, fala a verdade, fala a verdade. Não dá uma invejinha assim? Você fala: poxa, podia ter nascido uma outra época aí, né? Podia ter nascido naquela época para seguir Jesus, ser um discípulo de Jesus. A pergunta é se você não seria um fariseu. Eita, Jeová. Não dá uma invejinha? Pô, os caras andando com Jesus. Os caras ouvindo Jesus, ouvindo o sermão da montanha. Imagina, comer o pão multiplicado, beber o vinho transformado, a água que foi transformada em vinho. Você imagina ver ele andando sobre as águas, gente. Era Emanuel, Deus conosco. O cara acordava, quem estava dormindo do lado ali? Será que roncava? Você viu aquela música? O que será que ele sonha? Sonha com a terra, sonha com o céu. Eles viam Jesus dormindo, eles viam Jesus acordando, eles comiam com Jesus, eles andavam, era Emanuel, Deus conosco. Dor de cabeça? Jesus, põe a mão aqui. Neusaldina acabou.
qualquer dúvida bíblica, qualquer dúvida sobre o universo, Deus conosco. Você imaginou o que era andar ao lado do Senhor todos os dias? Só que quando vai chegando no final, e até essas temporadas agora, já, esse momento está chegando, né? Vai chegando no final, Jesus começa a falar assim para os discípulos: então, eu vou ter que ir. E aí você percebe que eles começam a entrar em desespero, porque os caras largaram tudo, largaram empresa, emprego, estão longe da família, e ele fala: então, vou ter que ir. Aí os caras, vai para onde? Aí ele fala assim: então para onde eu vou vocês não podem ir. Aí você fala: cara, o cara vai sumir. Acho que eles já dormiam, eles faziam ronda à noite já. Esse cara vai sumir. Aí ele solta essa aqui, presta atenção: é melhor que eu vá. Aí eles falam: peraí. Como assim é melhor? É porque se eu não for, ele não vem. Espera aí, meus amados, o que pode ser melhor do que Emanuel? Deus conosco. O que pode ser melhor do que Deus andando do meu lado? O que pode ser melhor do que Deus colocando a mão na minha cabeça? O que pode ser melhor do que Deus falando as coisas no meu ouvido? Ele diz: porque se eu não for, ele não vem. Quem é ele? Porque só tem uma coisa melhor do que Emanuel, Deus conosco, é o que viria, Espírito Santo, Deus em nós. A esperança da glória. E agora ele está dizendo: não é mais suficiente andar do lado de vocês, agora eu quero andar em vocês. Você entende o tamanho do privilégio, do período que nós estamos vivendo, que é junto do tamanho da responsabilidade do período que nós estamos vivendo? Eu fazia brincadeira, né, com os meninos: quando você chegar no céu, com quem que você vai falar? E aí um fala: não, eu quero falar com Moisés, não, eu quero falar com Daniel, não, eu quero falar com Paulo, não, eu quero falar com esse. E aí a gente pode sair atrás desses caras, né? Vamos falar primeiro com Sadraque, Mesaque e Abednego. Como é que foi? Você está no meio da fornalha e Jesus aparecer para você no meio da fornalha. Aquele que queima está no meio da fornalha. Aquele que tem os olhos como chama de fogo está no meio da fornalha. Como é que foi aquilo? E a gente vai estar lá todo curiosão para perguntar. Mas talvez esses homens vão parar a gente e falar: não, deixa eu perguntar primeiro. Como é que era ter ele habitando em você? Porque eu vi ele uma vez naquela fornalha, mas vocês tinham ele habitando em vocês. Vocês acordavam com ele em vocês. Vocês iam dormir com ele em vocês. Você trabalhava com ele em vocês. Cristo em nós é a esperança da glória. Sabe, que nós precisamos acordar para essa realidade. Deus está tão próximo que ele está habitando no contrito de coração. Cristo é em nós. A gente acostumou a orar olhando para o céu, mas se a gente começasse a orar olhando para a barriga: Senhor, Cristo é em nós. Tem aquela música que a gente canta, né? Rasga os céus e desce. E se a gente começasse a cantar: me rasga e aparece, Senhor. Porque aquilo que você está clamando do céu está habitando em você. A presença de Deus. Douglas, como é que faz para eu vencer esse pecado que há tanto tempo me atormenta? A presença de Deus. É a gente estar consciente de que Ele está em nós. É de que agora é Ele que nos conduz. Toda semana ou todos os meses, nós temos um momento na igreja, que é o partir do pão, é a ceia. E como é que é a ceia, gente? Ele poderia ter escolhido várias formas de fazer a ceia, mas ele escolheu a ceia ser uma refeição. Ele escolheu que a ceia fosse um pão. E ele disse: esse é o meu corpo, que foi dado por vocês, façam isso em memória de mim. E todas as vezes que alguém comer,
Por que comer, gente? Isso aqui é o corpo de Cristo, isso é Cristo. E agora o que eu faço com Cristo? De repente, não dá mais para saber quem é o Douglas, quem é o pão, já não está mais para separar, porque agora o pão está em mim, e eu estou no pão, e agora eu estou dizendo, isso é Cristo. Então todos os meses a gente traz à memória, Cristo em nós é a esperança da glória. Uma parte da revelação do Cristo está em mim, e eu preciso agora dos outros, para que a gente juntos possa manifestar Cristo, a presença dEle numa cidade. É por isso que há um trabalho tão violento do diabo para nos separar. Por quê? Porque nós somos aqueles que juntos formam o santuário de Deus no Espírito, para a manifestação da presença de Deus em uma cidade. Essa responsabilidade, como igreja, é a presença de Deus. Quando você continua lendo a Bíblia, agora são cartas às igrejas, dos apóstolos, dizendo, é assim que se vive uma vida na presença de Deus. Vocês precisam viver agora diante da presença de Deus. Vocês são agora o santuário de Deus no Espírito. Então vivam dessa maneira. Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dEle, ali Ele está no meio deles. É a minha presença. Amem uns aos outros como eu vos amei. Porque quando vocês forem um, o mundo vai experimentar da minha presença. Isso é nossa responsabilidade como igreja. Que as pessoas entrem por essas portas e digam, verdadeiramente Deus está entre vocês. Que pessoas sejam curadas aqui no meio, que pessoas sejam libertas aqui no nosso meio, e não só nesse prédio, mas aonde a gente chegar, que a presença de Deus afete os ambientes aonde a gente chegar. Vocês são a luz do mundo, porque a luz do mundo está em nós. Isso deve afetar todas as coisas, a presença de Deus. E eu encerro lendo para vocês. Pode subir aqui, a galera da banda aí, para a gente fazer uma última adoração juntos aqui. Eu encerro lendo para vocês Apocalipse. Abre aí comigo em Apocalipse, antes de terminar lendo isso aqui, ó. Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse 21. Diz assim. Fica de pé no seu lugar. Que a promessa final é a manifestação plena da presença dEle. Deus, deixa eu dizer isso aqui, Deus está vindo habitar entre nós. Deus está vindo a habitar entre nós. E como a Val começou ministrando, arrependam-se e passe para o lado dele. Todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Eu sou do joelho que se dobrou antes e da língua que confessou antes. Já se dobre hoje. Já confesse hoje. Porque Ele, tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu. E há mais uma promessa. Ele disse, o anjo falou assim para aqueles discípulos, assim como vocês viram Ele subir, Ele irá descer, Ele irá voltar, e Ele vai se manifestar, a terra inteira vai ver quando Ele voltar, e Ele vai esmagar os seus inimigos. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos receberão um corpo glorificado e reinarão com Ele eternamente. E a promessa é essa, Apocalipse 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia.
vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E o vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Pai, nós só queremos te pedir uma coisa nessa noite. Nós só queremos te pedir uma coisa nessa noite, Pai. Aumenta a percepção da tua presença na nossa vida, Senhor. Senhor, usa tudo. Usa tudo para que os nossos olhos possam contemplar quem tu és. Senhor, eu queria te pedir: redefine no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, o que é prosperidade, o que é riqueza, Senhor. O que é ser abençoado, Senhor. Mostra para eles que a verdadeira bênção é ter a presença do Senhor, Deus. Nós queremos declarar: se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós temos falta, Senhor. Se nós temos a tua presença, não nos falta nada, Senhor. Senhor, tu és mais valioso do que o ouro, do que a prata, do que a saúde, do que pessoas, do que família, do que prosperidade financeira. Tu és mais valioso do que tudo que essa vida possa nos dar, Senhor. Nós queremos a tua presença, Senhor. Nós queremos a tua presença, Senhor. Nós queremos a tua presença, Senhor. Tu és a nossa terra prometida. Tu és o nosso jardim do Éden. Tu és a nossa salvação. Tu és o nosso galardão. Tu és o caminho. Tu és a verdade. Tu és a vida. Tu és o início de tudo e o final de todas as coisas. Tu és o nosso alvo final. Senhor, tudo que nós queremos é a tua presença. Tudo que nós precisamos é a tua presença. Então eu te peço, Senhor, gera uma igreja fascinada pela tua presença. Que nós possamos nesse lugar construir um ambiente para você manifestar a tua presença. Vem e descansa a tua presença em Brasília, Senhor. Descansa a tua presença nessa igreja, Senhor. E muda tudo e todos, Pai, a partir de quem tu és, Senhor. Nós queremos a tua presença, Senhor.
Sabe, quando nós cantamos essa canção e dizemos Maranata, nós estamos dizendo, ora vem, Senhor Jesus. Eu não poderia terminar essa noite sem lhe dar a oportunidade de fazer a melhor coisa que você pode fazer da sua vida. Pastor Douglas diz, melhor do que Deus conosco é Deus em nós. Sabe, talvez se essa noite eu te dissesse assim, o que você faria se você tivesse Jesus andando com você o tempo todo? E você me responderia, pastor, eu falaria tudo com Ele. Eu perguntaria das coisas mais simples até as coisas mais complexas. Afinal, Jesus é Deus e Ele sabe de todas as coisas. E se agora eu te falar que você tem o mesmo Deus, não apenas andando com você, como o pastor Douglas disse com os personagens de The Chosen, você tem o próprio Deus, que é o Espírito Santo em você. E você pode a partir de então perguntar e viver com Ele todas as coisas. E o meu último convite essa noite, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Gostaria que toda a igreja que está presente feche os seus olhos e que você começasse a interceder esse momento. O meu último convite é para você que entrou nesse lugar e nunca fez uma aliança com o Senhor. Você diz, pastor, eu entrei aqui hoje, desde o início até agora eu estou ouvindo que essa presença é tudo, que de Gênesis a Apocalipse Deus quer morar na terra, de Gênesis a Apocalipse Deus quer viver comigo, Deus em nós. E eu quero viver isso, pastor. Eu quero experimentar a solução dos meus problemas. Eu quero preencher o vazio que há no meu coração essa noite. Por isso a palavra do Senhor diz que aqueles que confessam que o Senhor é Senhor e Salvador da vida deles, o seu nome é escrito no livro da vida. Por isso toda a igreja de olhos fechados nesse momento, eu gostaria de te fazer uma pergunta essa noite. Será que tem alguém nesse templo que hoje deseja confessar com a sua boca e crer em seu coração que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida? Por que, pastor, Senhor e Salvador? Salvador porque Ele te salva da condenação eterna, e Senhor porque a partir de hoje Ele começa a governar a sua vida. Se tem alguém que nesse momento deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu gostaria que você levantasse a sua mão bem alto para mim poder ver agora. Levante a sua mão bem alto. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pode levantar bem alto. Tem mais alguém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Levanta bem alto para mim enxergar a sua mão levantada. Meu segundo convite é para você que talvez já frequentou a igreja, já veio em conferências, mas diz, pastor, eu me desviei, eu fiquei distante, eu estou distante dos caminhos do Senhor, e hoje eu quero voltar aos caminhos dele. Hoje eu quero renovar a minha aliança com Ele. Eu quero mais uma vez confessá-lo como Senhor e Salvador da minha vida, e de uma vez por todas experimentar o que Ele tem para mim. Levante a sua mão bem alto também. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Fica com a sua mão bem alto levantada para mim. Deus te abençoe aqui também. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe lá atrás. Você está recebendo nesse momento, Deus te abençoe. Aqui na frente também, uma sacola. E agora que nós já estamos no meio de salvos, eu quero que você feche os seus olhos e vamos fazer essa oração. Senhor Jesus, muito obrigado,
Porque a palavra do Senhor diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E Pai, eu tenho convicção de que nesse momento está tendo festa no céu. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez durante toda essa conferência. Do início até o fim, Pai, não poderia ter sido escrita de maneira melhor. Eu oro hoje selando a vida de todos aqueles que fizeram um compromisso com o Senhor. Eu oro para que a vida deles seja profundamente impactada e transformada pela Tua presença, a presença do Espírito Santo em cada um deles. Em nome de Jesus. Amém, amém. E eu gostaria que você desse a melhor salva de palmas, bendizendo o nome que é sobre todo nome. Ele é digno. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Jesus. Eu gostaria que você ficasse ainda de pé comigo por mais alguns minutos. Nós vamos nesse momento talvez ter algum dos atos mais importantes dessa conferência. Então eu gostaria que você tivesse muito temor de Deus, muito temor do Senhor, e se recusasse a sair antes que a gente encerre esse momento. Sabe, o Senhor tem nos dado algumas palavras para nos movimentar em direção a elas. Uma delas foi como nós abrimos a conferência lançando a nossa banda Combo Music. Quem amou? E não só lançamos a nossa banda, como dia 17 de agosto vamos gravar a nossa primeira música. E nós estamos com o coração aquecido e cheio de expectativas para esse momento. E muitas outras coisas, lançamento de loja, acampamentos, e enfim, cara, vem muita coisa boa por aí. Mas uma das principais coisas que Deus tem falado conosco é sobre a pregação do Evangelho nas escolas, faculdades e trabalhos. Por isso eu gostaria que você prestasse atenção nessa rápida palavra que eu tenho para te entregar essa noite. Muito provavelmente você deve ter visto o que estava escrito e que está escrito na estampa das nossas camisetas na parte de trás. Eu hoje não estou usando ela, mas eu já usei. Pastor Ricardo, você pode subir aqui e virar? Está escrito na nossa camiseta, From Bethany to the ends of the earth. Significa de Betânia para os confins da terra. E na verdade essa frase não é só uma frase bonita para você comprar uma camiseta da hora. Essa frase é a ordem e a missão do Senhor para mim e para você. Essa frase é a missão expressa de Deus, a vontade expressa de Deus para minha e para a sua vida. Eu gostaria que colocasse o texto de Atos 1, verso 8. Troca, por favor, a minha água. Ou tem como só me dar uma outra? Atos 1, verso número 8. A palavra do Senhor diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Eu quero que você repita comigo bem alto: eu sou a testemunha. Você é a testemunha, eu sou a testemunha. Você é a testemunha que foi chamada para ir aos confins da terra. De Betânia para os confins, é que tudo aquilo que começa no lugar da intimidade precisa virar testemunho. Eu vou repetir para você pegar: tudo aquilo que começa no lugar da intimidade precisa se tornar um testemunho. Betânia era o lugar onde o Senhor visitava os seus amigos. Os amigos testemunham aquilo que eles viram e ouviram. E essa é a minha e a sua missão. Pastor, qual é a minha e a sua missão? Testemunhar daquilo que nós vimos e daquilo que nós ouvimos. E então, a palavra do Senhor vai dizer, Mateus 24, 14. E este evangelho, coloca para mim Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim.
Jesus recuperou a autoridade na terra. E adivinha por meio de quem que ele vai estabelecer essa autoridade? Repita comigo: a igreja. A igreja é o meio pelo qual Jesus vai estabelecer o seu poder e autoridade na terra. Meus irmãos que estão aqui, jovens, adolescentes, Igreja Batista Filadélfia em Taguatinga, Jesus e os anjos não vão descer para discipular e evangelizar. Essa é a minha e a sua missão. A missão do Combo, a missão da Igreja Batista Filadélfia em Taguatinga é fazer discípulos. Ser uma testemunha do reino e pregar o evangelho em todas as etnias da terra. Não é coisa para pastor, não é coisa para missionário, não é coisa para homem que roda no manto. É coisa para discípulo de Jesus. E quem é discípulo de Jesus, dê um brado de vitória aí. Se você deu brado de vitória, significa que a sua missão é fazer discípulos. Significa que a sua missão é pregar o evangelho. A grande comissão é coisa para os discípulos. A grande comissão é para mim e para você. A grande comissão é para o Combo. E é por isso que eu tenho um vídeo muito especial para você assistir nesse momento. Pode dar o black e pode colocar o vídeo. Chegou a hora. A seara já está pronta e a criação ansia pela manifestação dos filhos maduros de Deus. Precisamos contar a eles, em cada escola, faculdade, trabalho, salas de aula, colegas e professores, contar a eles sobre aquele que morreu e ressuscitou, Jesus Cristo. Essa é a minha, a sua, a nossa missão. Esse é o Break. É com muita alegria que eu tenho o privilégio de anunciar que o Combo e Combo Alpha estarão a partir de hoje entrando nas escolas, universidades e trabalhos e em todos os lugares de Brasília e Distrito Federal. Aleluia! Dê a melhor salva de palmas que você puder ao Senhor Jesus. Aleluia! Break é o nome dado para as células evangelísticas que nós vamos abrir nas escolas, universidades e trabalhos. Nós estamos muito empolgados com essa iniciativa e com grandes expectativas do rebuliço que o Senhor vai causar nas escolas, nas universidades e nos trabalhos de Brasília e Distrito Federal. E eu disse que nós passaríamos e teríamos um momento muito importante, não era só o vídeo. Eu gostaria de chamar nesse altar todos os breakers, todos aqueles que participaram dos nossos treinamentos, tanto do Combo Alpha quanto do Combo, pode subir aqui nesse altar. Se vocês ainda estiverem aqui, todos aqueles que participaram, sobe aqui para mim, todos vocês que participaram, aqueles que completaram a aulas, pode subir, pode subir. Os líderes que estão ministrando também, Danilo, Tayla. Bem, toda essa galera que está subindo aqui nesse altar agora, são as pessoas que durante esses últimos quase 2 meses estão sendo treinadas por nós, equipadas e capacitadas para abrir as células evangelísticas nas escolas, universidades e trabalhos. E hoje nós queríamos terminar e encerrar essa conferência fazendo um ato profético a ungí-los, consagrá-los ao Senhor mais uma vez e enviá-los para essa missão. Pastor Ricardo, pode subir, amor, também. A pastor Sandra não está mais aqui, eu acredito. Mas eu gostaria que você estendesse a sua mão em direção a eles. E que enquanto nós estamos ungindo eles, eu gostaria que você estivesse orando por essa causa. Estivesse agora apresentando diante do Senhor as escolas, as universidades e os trabalhos de Brasília. Sabe, pastor Douglas disse, nós somos a luz do mundo. E esse pessoal que está aqui em cima está indo até esses lugares como a luz do mundo, como o sal da terra, para incendiar, para transformar e para mudar completamente o ambiente, a cultura
desses lugares. Então eu gostaria que agora você começasse a orar e a interceder por eles. Vamos começar orando e intercedendo. Você pode orar, ore e ore, interceda. Deixa eu ouvir a voz da igreja. Deixa eu ouvir a voz da igreja nesse momento. Ore agora pelas escolas, vá orando pelas escolas, diga: Senhor, entra nas escolas, Senhor Jesus, incendeia as escolas, Senhor, muda os adolescentes de Brasília, muda os adolescentes de Taguatinga, muda, Senhor, os adolescentes de Águas Claras, Samambaia, Ceilândia, Vicente Pires. Senhor, vai nas faculdades do DF, UNB, Estácio, IESB, Católica, Uniceurb. Ore agora para que o Senhor invada os trabalhos, os escritórios, as empresas. Ore para que o Senhor dê a eles graça, unção, capacitação para pregar um evangelho vivo e real nesses lugares, para pregar um evangelho sobrenatural, viver um evangelho sobrenatural. Com as suas mãos estendidas, se você abaixou suas mãos, estende de novo para cá. Senhor Pai, essa noite eu quero consagrar a vida de cada um deles que estão aqui e subiram nesse altar essa noite. Senhor, só Tu sabes a grande missão que eles têm pela frente, mas com Deus em nós nada é impossível. Eu oro para que hoje repouse e recaia sobre eles uma unção nova e especial da parte do Senhor. Eu oro para que o Senhor os encha e arranque primeiro todo tipo de medo, temor e insegurança para pregar o Evangelho. Eu oro para que o Senhor agora encha-os de amor, de coragem, de intrepidez e de ousadia para compartilhar a palavra do Senhor. Eu oro para que o Senhor os blinde com Teu sangue, do alto da cabeça deles até a planta dos pés. Eu oro para que o Senhor coloque anjos para ir adiante deles nesses lugares, escolas, universidades e trabalhos. Senhor, o Senhor não precisa de pessoas preparadas, o Senhor precisa de pessoas dispostas. O Senhor quer os disponíveis e aqui estão eles, Senhor. Aqui estão eles, usa-os para a Tua glória, Pai. Usa-os para a Tua glória. Que eles causem um rebuliço e um avivamento aonde eles colocarem a pisadura dos seus pés. Eu oro por John Wesley nas escolas. Eu oro por Jonathan Edwards nas escolas. Eu oro por Susana Wesley nas escolas. Em nome de Jesus. E nas universidades e trabalhos. Eu oro para que quando eles forem abrir a boca deles, o próprio Espírito de Deus possa enchê-la. Que o Senhor use a mente, o coração, as mãos e os pés dos Teus filhos para essa missão. Nós abençoamos eles, intercedemos, clamamos, consagramos e enviamos para essa missão que eles hão de cumprir a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê a melhor salva de palmas que você puder. Obrigado, meninos, meninas, podem descer. Faça o seguinte, abra suas mãos, nós vamos orar por vocês também, estendendo essa unção de envio, amém? Queridos, entenda uma coisa, o evangelismo não é apenas para quem, eu tenho um ministério evangelístico, não, o evangelismo é fruto da presença de Deus na vida de uma pessoa. Nós somos cheios da presença do Senhor, cheios do Espírito Santo. Isso quer dizer que onde nós formos, o ambiente necessariamente terá que ser mudado. Nós estamos fazendo o que hoje é
transformando cada colégio, cada faculdade, cada trabalho que vai receber esses jovens como uma casa de Obed-Edom, e declaramos que essas casas serão transformadas e prosperarão. Isso Amém. também sobre a sua vida. Onde você entrar, o ambiente vai ser transformado, milagres vão acontecer, a bênção de Deus será notória, porque Aleluia. Deus está com você, a sua presença está em você, amém? Então feche seus olhos, abra suas mãos. Pai, nós estamos aqui, Deus, como igreja reunidos, e com a autoridade que o Senhor deu à igreja, nós podemos enviar pessoas, e por isso, em nome de Jesus, nós enviamos essas pessoas de volta para os seus lares, para os seus empregos, para as suas faculdades, para as suas escolas, para os seus bairros, para as suas ruas, para as suas cidades, para os seus estados, Pai, em nome de Jesus, e declaramos em nome de Jesus que a tua presença, por onde eles passarem, que a tua presença traga renovo, traga transformação, em nome de Jesus. Nós os enviamos em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Se você concorda E com essa amém. oração, aplauda bem forte o Senhor.